Esse homem diz que é filho do cantor. Entrou na justiça para ter a paternidade reconhecida. Só um exame de DNA pode colocar fim nesse mistério. Os detalhes dessa história é o que a gente mostra agora. Desiludido por uma dúvida que já dura 20 anos. E minha mãe contou pra ela que eu era filho do Chitãozinho. Meu amor! O Domingo Espetacular chega em Primavera, distrito de Rosana, no extremo oeste do estado de São Paulo. É lá que Wagner Salles de Oliveira, de 46 anos, recebe a nossa equipe para contar sua história. Fica um vazio no peito, quando a gente fala assim, né, pai, filho. O primeiro vazio no peito ele sentiu na adolescência. Quando eu tinha 16 anos, eu fui fazer os documentos, né? E minha mãe falou que o meu padrasto não era meu pai, seria o Valdecir. A notícia pegou Wagner de surpresa. O padrasto não era seu pai biológico. 10 anos depois, quando Wagner tinha 26 anos, ele ouviu da mãe algo que mudaria ainda mais a sua trajetória. Em 2002, eu escutei minha mãe falando com uma prima minha a respeito, questionando, né, sobre se eu era filho do Valdecir, porque não parecia, porque o Valdecir era de pele escura e eu era de pele clara, né, questionando. E minha mãe contou para ela que eu era filho do Chitãozinho. Wagner, então, começou um trabalho de reconstrução do próprio passado. O primeiro passo foi procurar Valdecir, que se separou da mãe dele quando Wagner tinha apenas 1 ano de vida. Liguei para ele, né, para saber se interessava em fazer o exame de DNA. Ele topou, eu fui atrás dele, né, nós fizemos o exame, tudo. Aí quando deu negativo, aí já arrepiou um pouco, porque daí o que minha mãe tinha falado batia, né? Vocês tenham uma ótima semana. A suspeita de que ele poderia ser filho de Chitãozinho aumentou. Wagner conta que a mãe, Noemi, teria conhecido o cantor durante um show ainda no início da carreira. Eu sou de 76, deve ter sido 75. Na altura eles faziam shows, né, aparição em circo. Ela contou pra mim que foi quando conheceu ele numa apresentação de circo. Noemi Félix de Oliveira faleceu em 2005. Ela nunca deu detalhes sobre a história e jamais quis procurar o cantor. E minha mãe era muito reservada, ela não queria contar, né? Com vergonha de, na época também, uma mulher solteira com filho, na época já era um pouco meio discriminada. O suposto caso amoroso entre Noemi e Chitãozinho aconteceu quando o cantor ainda era solteiro. Chitãozinho, hoje com 68 anos, é pai de 3 filhos. Aline e Alisson, do primeiro relacionamento, e Henrico, do atual casamento com Márcia Alves, com quem o sertanejo está há mais de 20 anos. E Wagner? Será que ele também é filho de Chitãozinho? Essa foto mostra Wagner criança ao lado da mãe Noemi. Em outro registro, do tempo da escola, o cabelo liso e olhos arredondados chamam a atenção. Repare nesta imagem do cantor com o filho biológico Alisson, quando ele era pequeno. Há alguma semelhança com a família de Chitãozinho? Wagner decidiu entrar com um processo de investigação de paternidade. Chitãozinho foi intimado 3 vezes para a realização do teste que comprovaria a paternidade. Sabe o que é melhor pra gente? É a gente mesmo! O cantor nunca compareceu. Teve lá o advogado dele que propôs para mim querer fazer um acordo com ele fora dali. Eu falei, não, nós conversamos, podemos conversar, só que nunca entrou em contato, nunca procurou nada. A lei determina que quando o suposto pai se recusa a fazer o teste de DNA, a presunção de paternidade é declarada. Mas isso não basta. Todas as provas que constam no processo precisam ser analisadas, como testemunhas, fotos, documentos e trocas de mensagens, por exemplo. Tem que ter um mínimo de indício. E cabe a quem pede a paternidade fazer essa prova mínima desse indício.
No caso de Chitãozinho, a ausência nos 3 pedidos de exame não pressupõe que ele esteja admitindo Wagner como filho. A pessoa também pode não querer fazer o teste por achar que é uma violação à sua intimidade genética, o suposto pai, e também evitar com que outras pessoas ajuizem esse tipo de ação e queiram fazer esse tipo de pedido, especialmente em relação a pessoas famosas. Mas o silêncio do cantor, com certeza, ajuda a aumentar a dúvida. Eu espero que ele venha fazer o exame, para tirar essa dúvida, né? Fazer o exame DNA, só ele mesmo para poder, porque se minha mãe tivesse viva já era mais fácil. Por que ele não quer fazer o exame então? O sol tá aqui, tá pegando. Vários outros famosos já se envolveram em casos parecidos. O cantor latino já assumiu 2 filhos depois do teste de paternidade. O músico Chimbinha também. E assumiu uma filha que teve num caso extraconjugal quando ainda era casado com Joelma. O mais recente caso aconteceu em fevereiro de 2022 com Gustavo Lima. Mas a paternidade do sertanejo acabou não confirmada. A realização do exame, via de regra, facilita com que o caso seja decidido de forma mais rápido, porque é uma prova científica e que dá uma garantia muito precisa se há ou não um vínculo genético. O processo de investigação de paternidade contra Chitãozinho segue em segredo de justiça. Chitãozinho entrou com um recurso contra a presunção de paternidade em 2016 e a sentença foi declarada nula 2 anos depois. Em janeiro do ano passado, o sertanejo ganhou a causa. Mas Wagner entrou com um novo recurso. Quando não cabe mais nenhum recurso da decisão que reconheceu a paternidade, essa pessoa se torna filha do suposto pai, passando a ser pai de verdade, e ela tem exatamente todos os direitos iguais aos demais filhos. E não pode haver um tratamento diferenciado. Então, ele não pode, no registro civil, ser chamado de filho por presunção. Ele é filho e ponto. Era como eu falei pra vocês já. Chitãozinho não quis gravar entrevista. De acordo com a assessoria do cantor, o autor da ação não conseguiu provar nada. Se esse exame for feito e der positivo, não acho que vai ser muito fácil para a família toda aceitar aí os filhos aceitarem um novo irmão, o Chitãozinho, de repente, aceitar um novo filho. Mas assim, conhecendo o Chitãozinho do jeito que eu conheço, a gente sabe que ele é um cara legal. Eu duvido que ele deixe de abrir os braços para um novo filho. Wagner é casado e pai de 2 filhos. Ele conta que trabalha como operador de máquinas industriais para uma empresa de geração de energia. Está no ramo há mais de 20 anos e rebate os que pensam que ele estaria interessado numa possível herança do cantor. Sempre trabalhei, nunca dependi de nada. O que eu tenho, não tenho muito, mas o que eu tenho sempre foi através do meu emprego, do meu trabalho. Ainda há um longo caminho pela frente. Sozinho, na tentativa de provar quem é seu verdadeiro pai, Wagner garante que não vai desistir. Não é fácil, né? De uma hora para outra você falar, não, tem um filho ali com 40 e poucos anos. Mas eu espero sim ter uma relação, pelo menos se conhecer, né? Melhor.